Deputada Luísa Gouveia, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, falando de crianças. Como já aqui foi dito, na primeira intervenção do CDS-PP sobre esta matéria, desde 20 de novembro de 1959, que existe um documento chamado de Declaração dos Direitos da Criança, aprovado pela Assembleia Geral da ONU. Este documento é, desde então, uma espécie de Bíblia para todos os assuntos que respeitem as crianças. Tem como base o seu fundamento os direitos da criança à liberdade, aos estatutos, a brincar, ao convívio social, que devem ser respeitados em todos os momentos. Mas, como é público, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E como também é fácil de descortinar, a violação dos direitos das crianças não é só uma realidade, como é uma realidade em crescente. É certo que, felizmente, foram ultrapassados os tempos em que a criança era tratada como um pequeno adulto, cumprindo horários de 24/7 ou vivendo nas ruas sem qualquer registro de autoridade parental, pelo menos no nosso país. Porém, outros males foram as nossas crianças expostas, males tão ou mais gravosos que aqueles que viviam os nossos tetravós. É indiscutível que a criança deve gozar de proteção especial e todas as condições para que possa desenvolver-se física, mentalmente, moralmente, espiritualmente e socialmente de forma saudável e normal. Toda a criança tem o direito de crescer em condições de liberdade e de dignidade. A criança tem o direito a crescer, a desenvolver-se em boa saúde e para esse fim deverão ser proporcionados cuidados especiais, desfrutando da alimentação, moradia, lazer e serviços médicos adequados. E, acima de tudo, deverá crescer com amparo e sob a responsabilidade dos seus pais num ambiente de afeto e segurança moral e material. Mas este mundo é um mundo perfeito. E, como sabemos, este mundo perfeito não existe. Sabemos, por exemplo, que as comissões de proteção de menores acompanharam em 2011 quase 68 mil crianças e jovens em risco, com especial incidência para as idades entre os 0 e 5 anos, entre os 11 e os 14 anos, conforme indica o relatório anual de avaliação de atividade das comissões de proteção de crianças, publicado em 2012. Este relatório revela que um total de 67 mil crianças ou jovens acompanhados pelas 305 comissões espalhadas pelo país, 32.307 eram processos transitados, 25.134 com processos instaurados em 2011 e 5.518 com processos reabertos. O escalão etário dos 11 aos 14 anos foi o que registrou maior número de acompanhamentos por parte da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, cerca de 18 mil. Por sua vez, o número de crianças acompanhadas dos 0 aos 2 anos, 10.278 crianças, representa cerca de 16,3% do total de crianças e jovens acompanhados. Numa análise comparativa com a atividade nos últimos 6 anos, o relatório revela que há muito trabalho no terreno feito pelas diversas entidades, quer públicas, quer privadas, mas cujos números continuam a ser socialmente alarmantes. E é neste ponto que está o busilis da questão, sendo inquestionável que o Estado tudo deverá fazer para garantir estes direitos à criança, mormente tendo especial atenção a situações de precariedade económica e financeira, é indiscutível que também, nesse sentido, sejam tomadas medidas preventivas direcionadas para os pais e para a família. O papel da família na vida de uma criança é importantíssimo. É imperativo que o Estado, enquanto garante, proteja o seu bem fundamental que é a família, garantindo assim claramente a defesa da criança. Por exemplo, não podemos permitir que existam crianças
que se felizmente estão livres dos abusos físicos ou de carências alimentares, serão, porém, entregues a si mesmas em recintos grandes e impessoais, como as escolas. Que estas crianças passem horas a mais nas escolas, que tenham horas a mais nas aulas, com blocos de 90 minutos que apenas contribuem para o aumento dos déficits de atenção. Para termos noção do peso que isto tem, imaginemos a fazer horários no nosso local de trabalho que começam às 8 e terminam para lá das 8 da noite e que, com uma interrupção de 10 minutos para esticar as pernas a cada hora e meia. Já estou a imaginar os sindicatos a se insurgirem contra aquilo que seria uma ofensa ao direito dos trabalhadores e a um trabalho condigno. E as crianças também não têm esse direito? Não há dúvida que a escola contribui significativamente para o desenvolvimento nas mais diversas competências da criança. Mas é apenas fora da escola que se mantêm as relações familiares e estas são a verdadeira base e o suporte para o desenvolvimento psicológico saudável de uma criança. E só compreendo este aspecto e garantido com medidas eficazes a nível escolar e laboral e que se garantirá um melhor futuro às nossas crianças.